Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui comigo hoje. Antes de iniciarmos, quero agradecer à equipe organizadora da primeira Feira de Ciências de Mato Grosso pelo cordial convite e pela oportunidade de dialogarmos sobre o tema. Eu sou Juliana, sou bióloga, mestre e doutora em genética e realizo atividades de ensino, pesquisa e extensão como docente do IFMT Campus Avançado Sinop. Deixo aqui o meu contato para quem tiver alguma dúvida ou alguma sugestão. Então, hoje iremos conversar um pouco sobre identidade humana por meio da palestra Identificação Humana do Geral ao Genoma. Desculpa. Falaremos então sobre um breve histórico, demonstraremos algumas características gerais próprias dos seres humanos, falaremos sobre os métodos mais comuns de identificação, em particular detalharemos melhor sobre a identificação humana pelo sangue e pelo DNA, e por fim citaremos alguns casos públicos relacionados à identificação humana. Muito bem. O que é identidade? E o que é identificação? Será que existe alguma diferença entre esses dois termos tão parecidos em termos de escrita, né? Bom, de acordo com Siegel, o que a gente tem? Siegel e colaboradores definem que a identidade de uma pessoa é o conjunto de características biológicas que permitem o seu reconhecimento ou a sua identificação. Ou seja, esses caracteres permitem a individualização e a distinção desta pessoa das demais na população. Para outro autor, Tayana Broto, ela diz que a identidade ainda compreende de experiências vividas por meio de crenças, valores, relações interpessoais, que em conjunto permitem a consciência subjetiva do eu. Então, dessa forma, também temos aqui outros dois autores, né, que definem que a identidade ela é a soma de significados que definem a função do indivíduo na sociedade. Então, na verdade, a gente tem que a identidade é o que faz a individualização de cada um. E a identificação ela é feita após o registro dessa identidade de alguma forma, em algum documento, por exemplo, ou exame, né, exames de laboratório, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Por quê e como identificar? Nós podemos dizer que há dois tipos básicos de identidade, então. Aquela que é subjetiva, né, que é o resultado da consciência de cada um, que cada um tem sobre si, não é? Sobre suas características, reconhecendo-se no tempo e no espaço. E tem a identidade física, que essa é muitas vezes facilmente identificada pelas outras pessoas, né? Que a gente chama de identidade objetiva, baseada em suas características morfofisiológicas, que são mensuráveis e passíveis de análise, seja enquanto a pessoa está viva ou pós-morte. A identidade, então, ela é importante para que o indivíduo viva em sociedade, para que ele consiga usufruir dos seus direitos e exerça seus deveres, seja reconhecido como parte integrante da população, possa participar, por exemplo, de incentivos científicos para a evolução da ciência e, quando necessário, e também, e se necessário, né, de exames forenses, investigações forenses, e seja identificado em casos de acidentes e catástrofes. Uma pessoa sem identidade, a gente pode dizer
né, sem ter a identidade reconhecida, é tida como uma pessoa indigente. Bom, a ciência que trata ou se dedica a compreender o ser humano e o seu processo evolutivo, desde a sua origem até se tornar no que conhecemos na atualidade, é chamada de antropologia. O termo ele vem do grego anthropos, significa ser humano, e logos, estudo, conhecimento, ciência. Então, antropologia, ao pé da letra, estudo do ser humano. Já a antropometria, ela é um ramo da antropologia que estuda as medidas, as dimensões de diversas partes do corpo humano, que são muito úteis muitas vezes na formação, na constituição da identidade individual, né? Individualidade pessoal, identidade, e na sua posterior identificação. Bom, agora a gente vai passear um pouquinho na história do ser humano, em alguns aspectos evolutivos, para facilitar a compreensão sobre a identidade da nossa espécie. Nós temos que a linhagem ancestral da espécie Homo sapiens, ela surgiu no continente africano, tá? A espécie em questão é a Australopithecus afarensis. Depois de algum tempo, alguns membros dessa população migraram para outras regiões. Aqui era a África do Sul, esqueci de dizer, há mais ou menos 300 mil anos atrás, tá? Migraram para o norte da África, né? E aí a gente tem também esses registros fósseis no Marrocos. E aí essa população de Australopithecus afarensis, ela sofreu diferenciações e foram passadas de gerações para gerações e deram origem a uma nova espécie, agora já de Homo, não mais do gênero Australopithecus, que é o Homo ergaster. Tá? Esse outro hominídeo é uma espécie, então, derivada de Australopithecus afarensis, e os fósseis auxiliaram muito na definição de algumas de suas características, das características básicas que eles tinham, né? Conseguiam manipular o fogo, confeccionar muitos objetos de pedra, por exemplo. Depois de algum tempo, também alguns indivíduos dessa população migraram para a Ásia e deram uma nova origem a essa espécie aqui, Homo sapiens. Tá? Na Ásia, começaram então os Homo sapiens a desenvolver atividades como a agricultura, vamos dizer assim, o domínio dos animais, né? A gente fazer a domesticação, vamos dizer assim, dos animais. E hoje, Homo sapiens é a única espécie ainda viva desse gênero e dos hominídeos. E a gente pode dizer que é o primata mais abundante difundido na Terra. Hoje nós somos quase 8 bilhões de indivíduos, expandimos para todos os continentes, diversas regiões e formamos várias civilizações. Então aqui uma forma de ilustração bem bacana, apesar de pequena aqui, só para a gente dizer, né? Então a gente tem aqui a linhagem dos australopitecos, que deram origem a vários outros hominídeos. Daí derivou-se o Homo ergaster. Homo ergaster, então, deu origem ao Homo sapiens. E nós somos a subespécie de Homo sapiens. Somos Homo sapiens sapiens. Bom, em termos gerais, quais que são as características da subespécie Homo sapiens sapiens? O cérebro é bastante desenvolvido,
mais especificamente relacionado à inteligência, à região pré-frontal do cérebro, tá? Que é capaz de processar a chegada de informações sensoriais, ter a consciência sobre o meio ambiente e da sua própria identidade. Através das expressões faciais, facilmente demonstram afeto, preferências, gostos, habilidades manuais associadas também à socialização, né? Então, além das habilidades intelectuais, tem as habilidades manuais, que facilita a socialização dos indivíduos e a formação de cultura. E essa cultura é o que vai definir determinada população da mesma espécie, né? A cultura é uma das formas, vamos dizer assim, é uma das principais características distintas de seres humanos, que muitas vezes é um reflexo dos atributos tanto físicos quanto cognitivos. Bom, nós seres humanos, então, de uma forma geral, né, nós temos células do tipo eucarionte, em que o DNA ele fica protegido em uma membrana numa região específica da célula, chamada núcleo. Isso aí é só para a gente dar uma recordada, tá? Nós somos seres formados por várias células localizadas em diferentes dimensões e espaços, com determinadas funções diversas e com uma alta complexidade, integradas entre si, né? Nós não produzimos nossos próprios alimentos para obter energia, então a gente precisa consumir esses alimentos. Então a gente pode dizer, né, que nós somos heterotróficos. Na forma de reprodução, nós nos reproduzimos de forma sexuada, por meio de gametas, o que vem muito a favorecer a variabilidade genética. Nós temos cerca de 20 a 25 mil genes, distribuídos em 23 pares de cromossomos, então um total de 46 cromossomos, e isso totaliza em cerca de 400 mil proteínas, que vão dar forma ao nosso corpo, coloração, textura aos nossos cabelos, à nossa pele, resistência muscular, defesa contra micro-organismos ou partículas invasoras e outras várias características. Bom, a partir então do que nós somos como espécie, do que nós somos como indivíduos, existem métodos para a identificação, né? Então, a combinação de características de cada ser vivo, né, de cada indivíduo, vamos dizer assim, de humanos, nos tornam específicos. E por causa disso, é devido às necessidades que a gente tem sociais, né, foram desenvolvidas ao longo da existência de Homo sapiens habilidades para a identificação das individualidades. Quando se quando se desenvolve um método para identificação, o que se espera é que esse método ele tenha, né, vamos dizer assim, unicidade, imutabilidade, perenidade, não sofra diferenciações, né? A pessoa consiga ser identificada ao longo da sua vida e seja prático, porque senão se torna inviável, né? Então, a partir disso, nós temos o registro das nossas individualidades e ela é construída ou atribuída à nossa identidade como pessoa, né? A nossa personalização na forma de documentos, o registro documental. Após esses e outros registros, quando necessário, as nossas características, elas são resgatadas e confirmadas, ou seja,
A gente tem, então, uma retificação da nossa individualidade. Algumas formas que a gente tem, então, de registros, né, individuais são o nome pessoal, as marcações corporais, impressões digitais, a arcada dentária, o sistema nossoesquelético, registros que são realizados pelos médicos ou pelos dentistas, né? E exames laboratoriais. Bom, como a gente já sabe, no ensino infantil que é iniciado um rico trabalho de leitura e escrita do nome próprio, incentivando a construção da individualidade de cada um, né? Então, aqui, né, de acordo com esse autor aqui, é pelo nome que a pessoa fica conhecida no seio da sua família e da comunidade em que vive. Trata-se da manifestação mais expressiva da personalidade. Em civilizações antigas, quando o número de pessoas ainda era restrito, utilizava-se apenas o primeiro nome ou algum apelido, né? Depois, com o passar do tempo, deixa eu mudar o slide aqui. Com o passar do tempo, começou a ser necessário agregar sobrenome ou até sobrenomes. Os sobrenomes, muitas vezes, eles expressam um nome de família, tá? Que é a filiação, a profissão, né, ou ocupação, ou algumas características descritivas, como altura, por exemplo, características particulares, né, ou a região de origem geográfica. Há alguns anos atrás, né, algumas civilizações determinavam o sobrenome baseado nesses aspectos. Por exemplo, aqui vamos pegar um exemplo, o nome José, né? Então, esse é o prenome. E aí surgiram vários Josés. Como diferenciar esses Josés? Aí nós temos aqui José Bartolomeu. O que isso significa? Bartolomeu, né, significa filho do agricultor, em hebraico, tá? José Ferreiro, por exemplo, aqui uma ocupação. José Baixo, descritivo aqui. E José de Arimateia, de uma região geográfica. Alguns nomes conhecidos que a gente tem. Nós temos aqui, por exemplo, um escritor de romances alemão no século XVIII, Johann Paul Friedrich Richter. Nós temos também um pintor espanhol no século XIX, José Vitoriano González, e o nosso famoso John Lennon, que depois de se casar ainda agregou ao nome dele o sobrenome da esposa, né? A Yoko Ono. Nós temos aqui do inglês Stevenson, que significa filho de Steven, Schneider, que é uma ocupação, né, alfaiate em alemão, de Gênova, da região de Gênova, na Itália, e Petit significa pequeno, em francês. Bom, com relação às marcas corporais, como eram feitas as identificações e algumas são úteis até nos dias atuais. A mutilação, por exemplo, ela foi muito utilizada na identificação de criminosos, tá? Com a amputação de orelhas, de dedos, igual a gente está vendo aqui, ou até mesmo da mão inteira, da língua. Tudo dependia do delito que era realizado pelo indivíduo e a natureza do crime. Esse método, né, vamos dizer assim, ele foi bastante difundido no Egito Antigo até mais ou menos meados do século XVIII. Nós temos também, e outras civilizações, tá? Nós temos também as tatuagens,
que também algumas vezes eram para deixar marcas em pessoas que cometiam delito, mas elas tinham uma finalidade mais voltada para o simbolismo religioso ou místico. E hoje em dia é muito desenvolvida por estética, né? Na época da escravidão também, aqui no Brasil, a gente tem algumas marcas deixadas, né? Que foi o caso da utilização de ferrete, que era aquele fogo em brasas, né, ferro bem quente, que marcava os escravos com as iniciais, vamos dizer assim, de quem eles faziam parte, né? Eram como se fossem bens, né? Vamos dizer assim. Essa prática, embora a gente consiga historicamente perceber ela na nossa população, na população brasileira, ela também era difundida entre outras culturas, né? Por exemplo, os egípcios e também os romanos. Nós temos as cicatrizes, que também deixadas por acidentes eventuais ou provocados, também auxiliaram e auxiliam, em alguns casos, a identificação pessoal. A datiloscopia ou análise das linhas individuais também tem sido útil, embora hoje em dia a gente saiba que algumas digitais elas são perdidas por causa do excesso de manuseio de objetos ou da própria profissão, né? Então ela tem a sua eficácia questionada. Aqui nós temos alguns tipos, né, de datiloscopia, que são a quiroscopia, quando se analisa as linhas das palmas das mãos, podoscopia, as linhas dos pés, das plantas dos pés, a poroscopia, a análise dos poros das digitais, e a datiloscopia, as próprias linhas digitais. Essa aqui é bastante difundida no mundo inteiro. Nós temos também, que são muito úteis até nos dias atuais, os registros odontológicos, né, em prontuários, radiografias, que são muito eficientes para a identificação individual. Então, se a pessoa teve algum problema dentário, né, relacionado a danos no dente ou vários dentes, o uso de aparelhos ortodônticos, alguma modificação da arcada dentária, quebra de dentes ou implantação dentária, tudo isso é muito útil para a individualidade de cada um, para o registro e futura identificação. Registros médicos também, em prontuários médicos, características esqueléticas que a gente tem, né? Se a pessoa realizou algum procedimento cirúrgico, se realizou transplante, exames sanguíneos, a própria estrutura óssea, né? Em particular, a gente tem que o esqueleto humano ele é muito útil a alguns ossos, a exemplo aqui os ossos do crânio, da pelve e da mão, para diferenciar o sexo biológico, o sexo com relação à ossatura, tá? Se é do sexo feminino ou masculino, se, por exemplo, a pelve ela é mais alargada ou a espessura dos ossos das mãos. Então, agora a gente chegou na identificação baseada no tipo sanguíneo. Esse daqui também bastante difundido, né, na população mundial. Então, para a gente poder relembrar, nós temos dois tipos de sistemas de identificação sanguínea, que é o sistema ABO e o sistema RH. O que isso significa? Nas nossas células vermelhas do sangue,
chamados de eritrócitos ou hemácias, existem proteínas, ou a ausência delas, especiais que fazem a identificação de tipos sanguíneos. Por exemplo, com relação ao sistema ABO. As pessoas que têm proteínas ou antígenos, a gente chama de antígenos, do tipo A, nas hemácias, em todas elas, né? Essa pessoa é chamada de indivíduo do tipo A. As pessoas que são do tipo B possuem antígenos ou proteínas do tipo B nas hemácias. Os indivíduos do tipo AB possuem os dois tipos de proteínas simultaneamente nas mesmas hemácias, tá? O indivíduo do grupo O não tem nenhum desses dois antígenos, nem o A nem o B, e a ausência deles também faz com que a gente consiga identificar esse tipo sanguíneo. Associadamente ao sistema ABO, existe um outro tipo de definição de tipagem sanguínea, que é o fator RH, que é um terceiro tipo de proteína, que é a proteína D. As pessoas que são RH positivas, elas têm a proteína D na hemácia, e o RH negativo não tem também a proteína D. Então, só para a gente exemplificar, a pessoa que é do tipo AB positiva, ela tem simultaneamente na membrana das hemácias as proteínas A, B e D. Um indivíduo que é do tipo B negativo, ele tem antígenos do tipo B e não tem proteína D. E assim sucessivamente. Nós temos que esses dois sistemas, eles foram descobertos por um austríaco em 1930, conhecido como Karl Landstein, e recebeu o Prêmio Nobel de Medicina devido a essa descoberta, ou essas descobertas. Então, a gente tem que, de acordo com os sistemas sanguíneos, nós temos o conhecimento, né? Foram feitos mapeamentos dos tipos sanguíneos mundialmente, e a gente tem, por exemplo, esses países aqui, tá? Onde há a prevalência dos tipos O positivo e A positivo. E aqui os demais tipos sanguíneos também nessas populações. Bom, cada ser humano ele possui um conjunto de cromossomos, né, dentro de cada uma de suas células, e que são 46, que a gente já falou, e nós temos que 23 ou 50% foram herdados do pai, 50% da mãe. Vieram pelo espermatozoide, pelo óvulo, na fecundação, voltou a estabelecer aí um número 46 de cromossomos característicos da nossa espécie. Esses cromossomos, eles estão presentes, nesses cromossomos, vamos dizer assim, estão presentes genes, que são lá os 20 a 25 mil genes, como se fosse um livro único de cada ser vivo, de cada, vamos dizer assim, indivíduo da nossa espécie, tá? Então, é como se a gente não tivesse cópias do mesmo livro. A gente tem partes muitíssimo semelhantes, se eu for comparar um indivíduo com o outro, né? Mas nós temos letras, palavras, ponto, vírgula, alguma coisa no texto desse livro que nos torna individuais, que é capaz de distinguir. É coisa assim de 1% só do livro inteiro que faz a distinção de um livro do outro, ou seja, 99% de nós indivíduos somos idênticos, apenas 1% que nos tornam especiais. Então vamos supor que a gente tem aqui, né, aleatoriamente, a sequência do texto do nosso livro da vida, o nosso DNA lá nos nossos núcleos, né? Então, vamos supor que a gente tem aqui essa combinação dessas 4 letras do DNA, que é adenina, timina, citosina e guanina.
e tá aqui que significa alguma coisa. Vamos supor que seja, né? Claro que não é isso, mas só para a gente poder trabalhar um pouco esse conceito. Vamos supor que esse trecho, então, significa: hoje vou à casa da minha mãe de carro e levarei um bolo de chocolate. Então, a gente tem aqui sublinhado, vamos supor que isso daqui seja carro e esse aqui no final, chocolate. Esse é o material genético de uma pessoa, em alguma parte do trecho ali do livro, tá? Uma segunda pessoa, no mesmo trecho do livro, o que ela pode ter? Ela tem aqui no lugar disso, dessa combinação, que significa carro, ela tem TCC, que deixa de significar carro e agora moto, tá? Então a frase agora fica: hoje vou à casa da minha mãe de moto e levarei um bolo de chocolate. Muitíssimo semelhante, mas isso daqui distingue os dois textos, né? Os dois indivíduos. Um terceiro indivíduo aqui surgiu no nosso exemplo, e aí não tem essa modificaçãozinha aqui no carro, mas tem aqui no final, né? E aí fica a frase: hoje vou à casa da minha mãe de carro e levarei um bolo de cenoura. Os três completamente distintos, mas muito semelhantes entre si. Então, são essas minúsculas diferenças do texto, ou seja, dos nossos genes, que auxiliam na individualidade, sendo utilizados como pontos-chave, que a gente chama de marcadores moleculares, marcadores genéticos, para nos distinguir uns dos outros. A técnica de identificação pelo DNA, ele consiste na obtenção de uma amostra de DNA desse indivíduo, tá? O DNA, ele é extraído, né? Porque ele ainda está dentro das células. Ele é extraído, é purificado para tirar as impurezas. O que são impurezas? Qualquer outra coisa que dificulte a identificação pelo DNA. Então, pode ser resto de célula, de membrana, pode ser outro tipo de molécula. Então, ela tem que ser purificada. Depois disso, o DNA ele é combinado com versões, igual tem lá chocolate, moto, né? Com versões do texto, e se ocorre a ligação do que a gente chama de sonda com o DNA do indivíduo, significa que o marcador molecular ele foi identificado ali naquele indivíduo, né? Esse sequenciamento todo do genoma do indivíduo é analisado página por página ali, com alguns marcadores específicos que a gente sabe até os dias de hoje, né? Que são diferenças entre os indivíduos que podem acontecer. São colocados aqui essas sondas com o DNA do indivíduo, vários pontos são checados, né? E aí a gente tem a análise do perfil de cada indivíduo. Esse perfil ele é registrado, restabelecido e é salvo ou guardado em um banco de dados. Esse perfil ele pode ser usado, por exemplo, para teste de paternidade ou maternidade ou de ancestralidade, né? Um exemplo básico que a gente tem aqui, a gente tem um pai, uma mãe e um filho aqui, né? Nós temos que em um determinado ponto, lembra lá que a gente tem 46 cromossomos, veio um do pai e um da mãe. Então, na mesma região do cromossomo, a gente recebeu uma informação que veio do pai e uma informação que veio da mãe, né? Então, vamos supor que a análise dessa região específica do DNA dessa mãe, ó, o que a gente tem? Ela recebeu isso aqui do pai, isso aqui da mãe, por exemplo, tá, gente? E aí, o pai recebeu isso daqui do pai dele e isso aqui da mãe dele. E o filho, o que ele é? Ele é a combinação dos dois para essa região que a gente chama de locus gênico. Então, por exemplo, aqui, ó, a criança, né, o filho recebeu essa banda daqui. Deixa eu colocar para ficar mais fácil.
recebeu essa banda aqui da mãe, poderia ter sido essa? Poderia, mas recebeu essa daqui, tá? E recebeu essa bandazinha daqui do pai. Então, para a gente observar que são 3 indivíduos completamente diferentes, embora sejam aparentados, né? O filho tenha a ascendência com essa pessoa e essa pessoa daqui. Então, agora a gente chegou nos nossos casos públicos, apenas para exemplificar. Então, aqui existe um caso, olha só, no ano de 2021, de um juiz que soltou um homem que acabou preso por ter mesmo nome do condenado. Então, eles eram pessoas diferentes, mas com nome igual, para a gente poder ver, né, que só o nome não basta para poder identificar. A gente tem muitas das vezes o que a gente chama de homônimos. Esses autores aqui, ó, em 2003, relataram, né, que em 1999, na Itália, aconteceu um acidente, né, um desmoronamento, e que as vítimas elas foram identificadas por cicatrizes, tatuagens, marcas no corpo, até vestimentas, objetos pessoais, e que depois foi comprovado, né, foi confirmado que a identificação realizada por esses meios, por essa metodologia, eram realmente aquelas pessoas, pelo DNA. Uma outra aqui, pesquisa, né? A gente tem aqui em 2015, né? 7 anos atrás, um laboratório ele errou, tá? Ao realizar a determinação sanguínea de um indivíduo, e aí ele foi condenado a indenizar essa família devido ao erro de tipagem sanguínea, para mostrar como é importante a metodologia, né? Evitar erros de identificação, porque pode provocar problemas familiares, enfim. E por fim, um outro caso aqui, antes é o penúltimo, tá? Nós temos aqui que gêmeos idênticos, eles não tinham conseguido definir os irmãos, e ambos foram condenados a pagar a pensão de uma criança após a análise do DNA, e essa análise do DNA apontar que qualquer um dos dois poderiam ser os pais de uma criança. 2 anos depois, isso foi em 2019, 2 anos depois, com a melhoria da metodologia de DNA, inclusive desenvolvida por alemães, né? A melhoria dos marcadores moleculares, a justiça cassou essa sentença daqui, que obrigava os gêmeos a pagar a pensão. Por quê? Porque conseguiram determinar qual dos dois que era o pai da criança. E agora, então, a gente termina com esse caso aqui, que é muitíssimo interessante, tá? Foi uma pesquisa publicada na revista FAPESP, no ano de 2000, que apoia a história, né, da miscigenação dos brasileiros com base na genética. Os pesquisadores analisaram DNA de diversos indivíduos da população brasileira e foi confirmado que a nossa matrilinhagem ela vem de ameríndios e africanos e que a nossa patrilinhagem ela é europeia, que grande parte da população tem isso como padrão. Essas aqui foram, além das bibliografias citadas, né, na apresentação, nós utilizamos mais essas outras aqui. Gostaria de agradecer a todos que participaram desse momento. Um grande abraço e até a próxima.